Oi, voltamos aqui. Essa aqui vai ser melhor. Então, vamos começar falando sobre o nosso bigode chinês, que é uma das coisas que mais nos incomoda no nosso processo de envelhecimento. E é uma das coisas que que mais me procuram para resolver, tanto com harmonização orofacial quanto com manobras de autocuidado. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o bigode chinês, ele pode ser decorrente de algumas coisas, não é só em função do envelhecimento. A gente tem bigode chinês até de falta de osso aqui nessa região. Então, pode ser que o teu bigode chinês, ele já te acompanhe desde pequeno, por exemplo. Né? A gente tem essa parte do osso da nossa maxila. Oi, gurias, tudo? Que bom que vocês estão aqui. O bigode chinês, ele pode ser decorrência da falta de osso aqui na região da maxila e isso nos acompanha desde pequenos. Para resolver este tipo de bigode chinês, o ideal é tu fazer um tratamento ortodôntico desde pequenininho. Então, por exemplo, se tu tem uma filha ou um filho que tu nota já que tem isso aqui afundado, que tem pouco volume aqui nessa região, eu te indico que tu já procure um ortodontista, porque existe como melhorar essa questão óssea preventivamente usando um aparelho ortodôntico, onde se faz uma expansão da maxila, que a gente chama, então a gente deixa esse osso aqui mais largo e pode trazer ele um pouquinho mais para frente na fase de crescimento da criança, e aí depois, no futuro, ela não vai sofrer com o bigode chinês. Mas vamos supor que o teu bigode chinês já está instalado, tu já tem mais de 25 anos e tu continua com ele bem marcado, né? E no processo de envelhecimento vai ficar mais marcado ainda. Com procedimentos de harmonização orofacial, a gente consegue colocar preenchimento nessa região aqui, não é preenchimento aqui na linha do bigode chinês, e sim aqui, para simular um osso, para simular essa falta de osso, tá? E fazendo isso aqui vai melhorar o teu perfil e vai diminuir o bigode chinês. Então, se tu tocar aqui e tu vê que tu tem pouco osso aqui nessa região, pode ser que fazer um preenchimento ou fazer um enxerto aqui nessa região seja a tua melhor alternativa. Agora, se o teu bigode chinês ele começou a aparecer somente mais tarde, durante o teu processo de envelhecimento, aí é em função da queda da bochecha, né? A nossa pele vai ficando mais flácida, a gente vai perdendo o colágeno e a elastina, os nossos coxins de gordura, que são umas almofadas de gordura que a gente tem aqui nas nossas bochechas, eles ficam pesando e caindo e vai tudo acumulando, tanto aqui no bigode chinês quanto aqui na linha da marionete. E aí, para melhorar esta questão, a gente pode fazer algumas coisas, que não só procedimentos. A gente pode melhorar a nossa musculatura aqui dessa região, exercitando ela, deixando ela mais forte, e com isso ela vai ficar mais tonificada e maior e vai dar esse efeito de lifting facial. A gente pode fazer massagens, bastante massagem também aqui, sempre com esses movimentos assim de elevação das nossas bochechas, e a gente pode também usar taping facial, que são essas bandagens elásticas aqui, ó, que a gente coloca aqui para dormir e manter o nosso rosto bem posicionado. Com isso a gente evita de ficar amassando demais o nosso rosto durante o sono, né? E evita de marcar o bigode chinês de tanto ficar apertando e amassando o nosso bigode chinês durante a noite. E por que antes, quando a gente era adolescente, a gente podia ficar dormindo, amassando o rosto e agora não? Porque agora a nossa pele não tem mais colágeno, não tem mais tanta elastina também, e com isso a gente vai deixando ela marcar, ela vai ficando marcada, ela vai ficando amassada e depois não sai mais esse amassado, tá? Então
A gente deve fazer bastante exercício de elevação, a gente deve cuidar da nossa postura facial também, de não ficar querendo só ficar assim, ó, deixando esse músculo aqui mais forte, que vai ajudar a puxar tudo para baixo. O nosso platisma também acaba puxando tudo para baixo. Então, o melhor que a gente pode fazer é exercícios faciais, tá? Exercício, massagem, taping, postura. É isso que a gente tem que fazer. E a outra coisa que a gente pode fazer, que é muito boa, muito importante, é fazer um bom skincare. Então, deixar a nossa pele bem hidratada, usar cosméticos que façam a gente melhorar a textura da pele, que façam a gente nutrir a nossa pele de fora para dentro, vai fazer toda a diferença, principalmente para quem já está entrando na época de menopausa, né? Então a gente deve usar cosméticos que melhorem a textura e o viço da nossa pele. Não só a questão de mancha, né? Mas assim, a questão de melhorar a produção de colágeno. Sim, a postura facial é muito importante que a gente preste muito atenção, porque não adianta nada a gente fazer muito, usar muito skincare, um skincare bom, a gente gastar em procedimentos, ou a gente fazer exercício, se a gente não mantém a nossa postura boa durante todo o dia. Então, se a gente fica com essa parte aqui do nosso lábio muito fortalecida, fazendo isso aqui, a gente vai ajudar a puxar as nossas bochechas para baixo. Se a gente fica com o platisma, que é esse músculo aqui que pega toda a borda da mandíbula, e o pescoço muito contraído, principalmente por ficar muito tempo no celular olhando para baixo, ele vai ficar super forte, vai ficar super fortalecido e vai puxar toda a nossa mandíbula, toda aqui a borda da nossa mandíbula, a definição da borda da mandíbula para baixo, e com isso vai trazer a bochecha, e o bigode chinês também vai ficar mais marcado por causa disso. Queridas, que bom que vocês estão aqui, adorei. Bárbara, Verônica, Fer, deixa eu ver quem é que mais que tá. Ana, Edgar, ai que legal, Bárbara, muito obrigada. Muito bem, então assim, ó gente, dicas para melhorar o bigode chinês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se eu soubesse disso antes, é verdade. Então por isso que a gente tem que... mas assim, ó, sempre dá tempo de melhorar, né? A gente pode tá insatisfeita hoje com a nossa aparência, mas a gente sempre pode melhorar. A gente fazendo exercícios, usando um bom cosmético, mantendo a postura, suplementando a nossa pele também é muito importante, tá? Pra gente deixar a pele mais bonita, deixar a pele com mais colágeno também, e vai fazer toda a diferença para melhorar todo o nosso rosto, mas principalmente aqui a questão do bigode chinês, que é o que a gente está falando hoje, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, gente? E eu quero propor para vocês de a gente fazer uma prática de exercícios para vocês entenderem como é que funciona a questão dos exercícios na prática, para vocês verem como a gente não fortalece os músculos das nossas bochechas, e com isso a gente vai deixando isso aqui tudo murcho, e aí o bigode chinês vai piorando, tá? Então, a prática que eu quero convidar vocês para fazer vai envolver exercícios faciais, tá? E eu quero ver se vocês fazem toda ela comigo, para vocês verem como a gente não faz exercício e como a gente fica com essa musculatura fraca. Bora começar então? Vocês topam fazer comigo? Bora lá! Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar os lábios para dentro, vai dar um leve sorriso e vai fazer esse movimento de elevação como se fosse sorrir. Então, bota os lábios para dentro,
Abre levemente a boca e faz um sorriso. Se tá marcando muito aqui essa região, a gente pode segurar aqui para não marcar tanto, tá? Mas não vai ser só esse... Vamos lá então, Ângela. Não vai ser só de fazer esses poucos exercícios que a gente vai fazer hoje que já vai marcar. Mas se tu tá notando que tá marcando muito, coloca a mão aqui do lado aqui das têmporas, aqui entre os olhos e a testa. Coloca os lábios pra dentro. Dá um leve sorriso. E depois de dar um leve sorriso, tu vai sorrir mais, ó, pra subir bem a bochecha. E a gente vai fazer isso agora 20 vezes. Vamos lá? Ó. Sentiram como trabalha aqui essa região? Esse exercício é super importante para trabalhar esse músculo aqui, ó, que é o que mais eleva o nosso rosto, tá? Se tu fizer esse exercício um dia sim, um dia não, para dar um descanso para ele e fazer mais de 20 repetições, fazer 2, 3, 4 séries de 20 repetições, um dia sim, um dia não, já vai melhorar bastante esse contorno do teu rosto e com isso melhorar o teu bigode chinês, certo? Outro exercício que a gente pode fazer é colocar o lábio como se fosse um O e subir essa região aqui mais perto do nariz, ó. Toquem aqui para vocês verem como sobe. Tem pessoas que começam a fazer isso aqui junto, ó. Então, se tu tá vendo que tu tá fazendo isso aqui junto, segura a tua testa pra não deixar fazer. E aí a gente vai fazer isso aqui 20 vezes também. Vamos lá? Então, pode segurar aqui a tua testa e fazer um ó e subir a bochecha aqui na parte da frente do rosto. Esse é um pouquinho mais difícil, não sei se vocês conseguiram fazer. Me falem aqui se vocês conseguiram fazer. E se vocês sentiram que aqui ficou sendo fortalecida essa região. Isso aqui é super importante porque a gente, com o nosso processo de envelhecimento, essa parte aqui vai ficando um vinco, ó, bem aqui assim. E se a gente... Ai, coisa boa! Então, se a gente não faz esse tipo de exercício aqui também para subir esta parte, a gente vai ficando com um risco enorme aqui nesta parte. E isso é uma divisão, então, entre essa parte da bochecha e essa, e a gente fica com um risco aqui e um risco aqui do bigode chinês. Então, é bem importante a gente trabalhar essas duas musculaturas. O segundo é bem mais difícil, precisa de um pouquinho mais de prática, mas fazendo sempre e te olhando no espelho para fazer, tu vai conseguir ao longo dos dias melhorar essa questão aqui, então, de conseguir fazer essa elevação mais aqui da parte da frente, tá? Outro exercício agora que vai ser mais fácil, de repente, de vocês fazerem, é colocar os dedos indicadores dentro da boca, aqui assim, ó, e eles vão fazer força para abrir a boca e a tua boca vai fazer força pra fechar, tá? Então ele vai ficar, os dedos ficam fazendo força pra abrir e a boca faz a força pra fechar. E aí a gente, olha só. E a gente vai fazer isso 20 vezes também. Vamos lá?
esse exercício, quanto mais força tu fizer para abrir a boca e mais força tu fizer para fechar os lábios, mais forte ele vai ficar. Então, e esse exercício é bom a gente fazer dia sim, dia não fazer também todos os dias. A gente nunca repete o exercício todos os dias. Então, dá 1 ou 2 dias de descanso é bem importante pra gente não sobrecarregar a musculatura, tá? Então, esses 3 exercícios são exercícios ótimos pra gente fazer de fortalecimento das nossas bochechas, certo? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. O que vocês gostariam de saber sobre o bigode chinês? Vocês já pensaram, já se deram conta se o bigode chinês de vocês é em relação à falta de osso, se ele é em função de tu dormir por cima e aí tu tem normalmente só um lado mais marcado, ou se ele é só por causa do processo de envelhecimento? Me contem aqui o que vocês já perceberam. Se é uma coisa que te acompanha da vida inteira ou tu acha que ele só apareceu depois que tu começou a envelhecer. Me conta. Porque se ele for da vida inteira, tu pode fazer qualquer exercício que não vai sair todo o teu bigode chinês, né? Porque é falta de osso a principal causa dele. Agora, se é por causa de envelhecimento, aí sim a gente consegue dar uma revertida com exercícios faciais. Pois então, pra que criar esse bigode chinês, né? Então, assim, ó, a gente tem que fazer exercícios pra elevar e diminuir. Outra coisa que a gente pode fazer é massagem pra tirar um pouco do vinco. Se tu percebe isso desde os 20 e pouquinhos anos, provavelmente falta um pouquinho de osso aqui na tua região, tá? E aí, para isso, tu pode fazer massagem, mas provavelmente para tirar todo ele, tu precisaria fazer um pouquinho de enxerto ou de preenchimento aqui dessa região, tá? Pra dar um volume aqui, tá? Não é preenchimento aqui de toda a linha, tá? Mas só para te dar esse volume um pouquinho maior, tá? Se é uma coisa que te incomoda. Mas se tu fizer só isso aqui, ó, se tu te olhar e fizer isso aqui e perceber que já some aqui, se tu fizer exercício e massagem já vai melhorar, tá? Então assim, massagem para essa região. Primeira massagem, vai colocar o dedo dentro da boca, aqui assim, bem onde começa o bigode chinês, e com o dedo indicador tu vai passar ele em toda a linha do bigode chinês. O bigode chinês, que a gente chama de bigode chinês, é esse vinco que sai desde aqui da lateral do nosso nariz e ele vem aqui pra lateral, um pouquinho pro lado da lateral da nossa boca, tá? E isso aqui vai ficando marcado, então, ó, assim, de tanto ficar pesando aqui em cima, né? Então a gente pode fazer massagem de nada, Vivi. A gente pode fazer massagem pra suavizar essa linha e não deixar ela tão vincada, tá? Então a gente vai colocar o polegar aqui dentro e o indicador vai fazer isso aqui, ó. Pode fazer uns 20 movimentos para um lado e depois 20 movimentos para o outro. E isso todos os dias. Massagem a gente pode fazer todos os dias. O exercício a gente também pode fazer todos os dias, mas intercalando exercícios, não fazer o mesmo exercício todos os dias, certo? E a outra coisa que a gente pode fazer, então, é usar o taping facial para dormir, tá? Que ele vai muito bem. E a gente vai colocar ele aqui, ó, aqui nessa região aqui, para tirar o peso da bochecha enquanto a gente está dormindo, certo? Esse uso do taping eu vou ensinar numa próxima live, pra gente não deixar essa live aqui tão comprida.
A minha ideia é fazer lives curtas e que eu gostaria que vocês participassem, me dizendo o que vocês gostariam que eu falasse. Qualquer dúvida que vocês tenham, esse seria um melhor momento assim pra gente poder falar e eu responder com mais rapidez as dúvidas de vocês, né? Então eu gostaria de fazer, a minha ideia é a gente fazer uma live por semana e vocês vão me mandando os temas. Hoje eu sugeri entre bigode chinês e pálpebra caída, mas eu vou adorar que vocês me mandem sugestões de temas, tá? E eu gostaria que vocês também fizessem esses exercícios, um dia sim, um dia não, fazer pelo menos 2 séries de 20, e aí na semana que vem, se vocês puderem vir aqui e me darem o feedback, eu vou adorar. Combinado? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Não? Marionete? Boa. Então, semana que vem, podemos falar sobre a linha da marionete. Eu vou fazer uma enquete pra ver se a gente fala de linha da marionete ou de pálpebra caída, que a pálpebra caída ficou assim, ó, com o bigode chinês. E aí a gente faz na quarta-feira que vem. Se vocês tiverem vontade que seja em outro momento, se outro momento for melhor do que na quarta-feira, às 7 da noite, também é só me mandar um direct que a gente vai ajustando para que todo mundo tire o melhor proveito das lives. Combinado? Pálpebra caída? Beleza. Então tá, gente, eu vou fazer uma enquete agora durante essa semana e na quarta-feira que vem a gente se fala de novo. Combinado? Então tá, muito obrigada. Foi um prazer. Beijão. Obrigada, Vivi. Beijo. Beijo, galera. Até.